Então, nós vamos fazer a prece, agradecendo a Jesus, a Deus e a espiritualidade amiga, por tanto que tem feito por nós, pelos animais, por toda a humanidade, toda criatura de Deus. Pedimos as bênçãos, as intuições, as inspirações, para que as nossas reflexões do estudo sirvam para a nossa renovação de ideias, renovação de conceitos, evolução e aprimoramento. Que Jesus se conosco hoje, agora e sempre. Então, vamos continuar, né? Vou abrir aqui a tela. Deixa eu só... Como eu não vou estar vendo vocês, eu falo. Se tiver que fazer algum comentário, vocês me avisam, tá bom? Tá ok. Vocês estão vendo? Sim. Tá. Então, nós paramos essa parte aqui, né? Aí está falando a última frase aí, falando que mesmo a genética e a hereditariedade se mostram insuficientes para explicar manifestações do gênio humano, né? Por que um tem uma habilidade, uma super habilidade em música, em arte, matemática, em outras coisas, e o outro vem, né, com, às vezes, até dificuldade para cognição básica, ou seja, não consegue nem ler direito, né? Então, se a gente for olhar por questões genéticas, a gente também vai entrar num labirinto, porque não explica. A questão genética não explica. Não é porque uma pessoa tem um gênio fora do normal que ela vai ter, os antecedentes dela vão ser e os descendentes serão. Então, nós vamos ver alguns casos aqui. Basta observar a história para percebermos que a maior parte dos homens célebres teve ascendentes de inteligência medíocre e também a sua descendência foi-lhes notoriamente inferior. Sócrates e Joana d'Arc nasceram em famílias obscuras. Sábios como Francis Bacon, Nicolau Copérnico, Luiz de Galvani, Johannes Kepler, David Hume, Immanuel Kant, por exemplo, não tiveram melhor origem, ou seja, os pais e avós e tios, todos eram de inteligência normal. Eles não, eles vieram com algo mais. Jean-Jacques Rousseau foi filho de um relojoeiro, apaixonando-se pela filosofia e pelas letras na loja de seu pai, ou seja, até o meio onde ele estava inserido, né, você podia falar assim, não tinha nada que estimulasse essa criatura a ser filósofo, né? O que é que ele ia filosofar dentro de uma loja de uma relojoaria, né? Que tipo de... É lógico que quando a pessoa tem inteligência, ela tira leite de pedra, mas no caso ali, tipo assim, o que aconteceu ali? Ele foi educado para ser filósofo? Não, o pai dele era relojoeiro, tinha um ofício normal, como outro da época, e nem por isso limitou a inteligência dele, né? Nem a ascendência, nem o e-mail explicam as concepções geniais de um Shakespeare, por exemplo. Então, nem o fato dele ele não teve nem ninguém, assim, o pai, mãe, avô, bisavô, não foram gênios, nem o que estava em torno dele era estimulante o suficiente no sentido, ou seja, isso vem com a pessoa, é dela, né? Ela já nasce com isso. Então, essa predisposição, essa habilidade, ela já é conquistada antes, né? Esses luminares do pensamento, da arte, da cultura, nascem como sóis no meio da noite escura de seus antepassados, e não raro se apagam, deixando um contraste de mais sombra com seus sucessores, ou seja, eles vêm numa época, inseridos dentro de uma família, dentro de um contexto, dentro de um momento histórico, com certeza visionários, eles tinham alguma contribuição para fazer ali, fizeram o que tinham que fazer, contribuíram naquilo que podiam contribuir, e aí depois que eles também desencarnaram, quem foi filho deles, sobrinho, neto, ou qualquer coisa desse tipo, continuou no lugar comum ali de quem estava na época. Então, umas coisas assim, que você fala assim, não, então se fosse genético, os filhos dele também seriam inteligentes, seriam missionários? Não, genética não tem nada a ver, né? Porque a genética está a serviço da espiritualidade, não o contrário. Péricles, por sua vez, gerou dois imbecis. Nossa, além de não gerar pessoas de inteligência normal, em alguns casos, alguns filósofos, alguns gênios, eles ainda deram origem a
pessoas com problemas, inclusive, de cognição, pessoas, né, igual ele falou, imbecis, ou com idiotia, ou com retardamento. Então, ele fala lá, Aristipo, Tucídides, Mileves, Sócrates, Aristarco e Temícos não foram mais felizes com sua prole. Todos esses aí, que provavelmente eram gênios, eram filósofos, eram expoentes, né, de pensamento, ao se procriarem, ao se reproduzirem, a prole também não saiu muito melhor do que a prole do Péricles, né? E o contraste patente entre Germânico e Calígula, eu ainda não li as histórias de todos eles, tá? Mas eu imagino que Germânico seja o pai de Calígula, e Calígula a gente conhece alguma coisa dele, a gente sabe que foi uma coisa pavorosa. Vespasiano e Dominiciano, a Marco Aurélio e Cômodo, né? Marco Aurélio e Cômodo, a gente tem como é que fala? Uma ideia básica pelo filme Gladiador, né? Que o Marco Aurélio, ele era uma pessoa do bem, ele era uma pessoa nobre, mas o filho dele era um completo perverso e uma pessoa muito, como diz, com uma moral muito deturpada, né? A Lívia eu não vou nem comentar, né? Não precisa. Alguém quer comentar alguma coisa? Por enquanto, pode tocar, tá tranquilo. Beleza. Somente as vidas sucessivas, com as conquistas do espírito imortal, podem esclarecer tamanhas diferenças. Mas então, de que se trata a reencarnação? Qual a sua importância para a vida espírita da saúde? Agora nós vamos entender por que a reencarnação ela tem uma ligação direta com a nossa saúde. Qual a sua relação com a lei de causa e efeito? Eis o que tentaremos esclarecer. Então, agora nós vamos entrar propriamente, linkar a questão da reencarnação com a questão da saúde propriamente dita. Por que a saúde tem essa ligação com a reencarnação e a lei de causa e efeito? A reencarnação é uma das leis da natureza que nós, espíritos, estamos particularmente habituados, não somente pelos relatos da literatura, mas no ambiente mesmo das reuniões mediúnicas, que, nesse sentido, são um precioso laboratório, um farto material de comprovação para os que não têm as mentes obturas e os olhos vendados. Então, assim, quem participa de reunião mediúnica vai principalmente o dialogador, que está ali em contato falando diretamente com o espírito, e aí o espírito está muito revoltado porque foi traído, porque foi assassinado, porque foi isso, foi aquilo, ou foi atacado, ou morto, estuprado, por aí vai. E aí, quando a gente mostra que a revolta deles não tem razão de ser, afinal de contas, não existe injustiça no mundo não, no universo, né? Não existe injustiça, e a gente, às vezes, mentaliza uma tela mental para eles do que aconteceu no passado em outra encarnação que gerou aquilo que estava acontecendo, que ele estava muito revoltado. E a maioria das vezes que a gente percebe quando ele percebe que foi ele o causador do problema que ele sofreu na última encarnação, aí é famoso põe a viola no saco, né? Tipo, tem alguém querendo falar? Eu não tô vendo. Só a Rosana que mandou uma mensagem aqui no chat. Então, boa tarde. Então, aí costuma vir a pessoa sente até vergonha e fala, nossa, então aconteceu porque eu fiz, eu que causei, eu que gerei isso. Então, nas reuniões mediúnicas a gente vê muito isso, né? E aí toda semana, a gente tem casos e casos e casos e casos desses, comprovando a lei de reencarnação e a lei de causa e efeito. Constitui sábia a providência de Deus, corroborando a sua justiça e misericórdia. Ou seja, a reencarnação ela é a prova da justiça divina e da misericórdia divina. Justiça porque ninguém sai sem pagar essa conta. E misericórdia porque a misericórdia te permite retratar aquilo que você fez de errado, resgatar erros do passado e pagar crimes do passado. Então, a misericórdia é essa, você ter a oportunidade de se ver numa situação em que você pode reparar o crime que você cometeu, reparar a vida de uma pessoa que você destruiu, né? Ou por assassinato, ou porque deixou ela na miséria, ou porque humilhou demais, sei lá, uma opção de coisas, né?
Por ela, nós, os espíritos criados por Deus, simples e ignorantes, estagiando nos reinos inferiores da natureza para a conquista indispensável do automatismo biológico, convertemos o instinto primitivo em fundamentos da inteligência. Então, a reencarnação ela já acontece desde que a gente foi criado simples e ignorante, ali no átomo, né? A gente vem estagiando, né, em reinos, desde o reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino elemental, e não sei se pode falar reino elemental, porque eu acho que nem existe isso, né? Mas na condição de elemental, depois de um nominal primitivo, e a gente vai até, como diz, chegar à perfeição, né? Mas a gente começa nos reinos inferiores da natureza e vai, ao longo de eras, através da reencarnação, aprendendo, mas criando, infelizmente, né? Por tentativa e erro, a gente vai cometendo erros muito graves, crimes muito graves, vai vencendo as nossas paixões, vencendo as nossas más tendências, até depurando, até chegar à angelitude, né? Que é o que a gente já sabe, que a gente vai chegar um dia a esse grau. Alguém quer falar alguma coisa? Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Um pouquinho. Alcançamos, assim, os estágios elementares da consciência rumo à espécie humana para que, na condição de seres humanos, possamos nos desfazer gradativamente da natureza animal que jaz em nós, conquistando os valores imperecíveis que nos aproximarão da essência divina na condição angelical que nos aguarda, que eu falei. Mas olha essa frase interessante. Para, na condição de ser humanos, possamos desfazer gradativamente da natureza animal que jaz em nós, conquistando valores imperecíveis. Ou seja, nós já estivemos na condição mineral, vegetal, animal, né? E aí me lembra muito aquela fala que deu polêmica de novo na questão do animal estar sob a lei de causa e efeito ou não, né? Não tem como, se a gente for analisar pela lógica, não tem como a gente falar que certos reinos estão livres dessa causa, porque seria, como eu vou dizer, seria como se fosse pular etapas, né? Imagina se um animal ele não pudesse estar sob a lei de causa e efeito, e a vida dele ia ficar na mesma coisa. Mesma coisa. E aí? Será que... É lógico que não tem o mesmo peso de alguém que já está lá na consciência, né? Já fazendo o que quer fazer maldade, que já, como diz, ainda tem uma série de defeitos, ainda de imperfeições e vícios, né? O animal não, mas ele entra nesse rio aí da reencarnação, não é à toa. Ele tá sob o efeito, sim, da lei de causa e efeito, mas proporcional ao estado dele, né? E aí nós vamos conquistando, né, as nossas virtudes, diminuindo os nossos defeitos, nossas imperfeições, e aproximar da condição angelical, que um dia é fatalidade que a gente chegue. Mas isso vai demorar eras e eras e eras, né? O Aline. Pode falar. Eu até coloquei um vídeo lá da Ivene, né? Lá no grupo. Não sei se chegaram a ver. Não cheguei a ver. Tem esse processo de evolução, né? Está falando justamente isso que você está falando aí. Só que no caso da palestra dela foi a partir dos animais, né? A evolução dos animais. E no início da palestra ela dá uma prévia sobre a evolução do espírito, né? Desde o átomo até chegar no arcanjo. Mas ela focou mais a palestra na parte animal. Interessante como ela é cientista, vamos falar assim, aborda muito a parte científica, né? A comparação que ela fez é o seguinte, que o que eu entendi, né? Eu vou falar com as minhas palavras, que o sistema nervoso, à medida que nós vamos evoluindo, parece que ele vai indo em direção ao cérebro. Que os animais, por exemplo, saem do tronco cerebral e vai até na cauda, sei lá, vou chamar de cauda. Se eu estiver equivocado, é bom ouvir a palestra dela, que eu falo adequadamente. E quando chega no nominal, já está um pouco mais acima, nas vértebras mais acima. Tanto é que os cirurgiões, quando vai aplicar anestesia, aplica nessa parte da medula ali, né? Na parte da bacia, vamos dizer assim. Acima, Ou seja, os nervos vão encolhendo, vai crescendo essa parte frontal, né? Essa parte frontal nossa vai crescendo. Então, isso é uma marca evolutiva, é interessante isso, né? Que a parte biológica e a parte física, ela vai se adaptando
para receber os espíritos mais evoluídos. O que eu vejo muito nos comentários, às vezes aqui ó, na quarta-feira, quando ele está ensinando na salinha, é que é o seguinte, o corpo ele vai mudando à medida que a gente vai. É como se a gente faz primeiro um update do que a gente sabe, do que a gente aprende, e o corpo faz um upgrade, ou seja, primeiro tem que despertar de dentro, né? A evolução tem que vir dessas próprias evoluções espirituais. E o corpo ele vai se adaptando, até que ele falou, o corpo de hoje não é igual ao corpo de 2.000 anos atrás. A gente já, como diz, desbloqueou algumas coisinhas aí no meio do caminho. Então, a reencarnação, ela vem como você falou mesmo, do animal que vai, né, encurtando no tronco cerebral até chegar mais em direção ao cérebro para chegar no ser humano. E quem sabe o que vai ser depois da gente também, né? Daqui uns 200, 300 anos, como é que vai ser esse corpo desse ser humano? Como é que vai ser a evolução, né, desse corpo humano? A gente ainda tem muita coisa para aprender ainda, né? Então, imagino de qualquer forma, alguém quer falar? A Andréia levantou a mão. Pode falar, Andréia. Pode falar, André. Essa questão de lei de causa e efeito, eu realmente não considero dessa forma, mesmo o Ezequiel talvez tendo tentado explicar, para mim o que ele falou é o que ele já tinha falado, né? Mas na minha concepção, ou na minha ignorância, né? Então, assim, primeira doutrina, claro que ela é progressiva e a gente sabe que algumas coisas vão ser alteradas porque, né, a própria ciência, a própria evolução e todas essas questões vão se alterando. Mas, na minha percepção, tá? E não só uma percepção pessoal, mas com base até na própria ciência, com base até na própria, né, nos próprios ensinamentos da doutrina, é o seguinte, eu acho que é claro que a partir do momento que o animal vai tendo consciência, é diferente, né? Você tem animais com inteligência, até com uma consciência, mas são questões ainda limitadas, né? Ou seja, ilimitantes. Então, a gente querer atribuir uma culpa é a mesma coisa da gente querer, né? Para mim, assim, eu acho que é até complicado, porque isso está sendo gravado, outras pessoas vão ouvir. Então, assim, eu acho que tem que deixar muito claro que isso não é um consenso, né? Por mais que a gente tenha o Ezequiel que tenha colocado, né, mais ou menos dessa forma, eu ainda não conversei com ele sobre isso, mas assim, né, não é o meu achismo, eu estou falando com base no que a gente já leu da própria doutrina e o que a ciência está nos trazendo. Ou seja, você tem sim animais com consciência limitada, tem sim animais com inteligência, porém a gente querer atribuir é a mesma coisa, a gente querer que uma criança assuma um crime que muitas vezes né, eu acho que ainda é um pouco diferente, porque um animal, ele nasceu com toda a fisiologia, com toda a questão, né, biológica definida pela necessidade da carne. É diferente de nós, humanos, que não temos necessidade da carne e consumimos, né, por prazer. Agora, você querer, né, que um animal que nasceu com essa concepção que ele precisa da carne, como um lobo, um leão, um gato, né? Porque o gato ele é carnívoro, nem o cachorro é totalmente carnívoro, ele já é onívoro, né? Pelo que os estudiosos nos trazem. Então, assim, eu acho que é muito complexo a gente querer atribuir uma culpa. É como se né? Como eu disse, uma criança. André, mas no caso, a gente não está atribuindo culpa, a gente está colocando todos os seres da criação na condição de estar sob a lei de causa e efeito. Lógico que proporcional ao grau evolutivo de cada um, né? Eu acho assim, a gente não tem como afirmar nem que sim, nem que não, a não ser pelos comentários do Ezequiel que afirmam certas coisas e pelas coisas que a ciência, que apesar de estar, como a gente já tem avançado muito, não sabe tudo ainda também. Então, tem muita coisa que a gente ainda vai descobrir lá na frente. Então, assim, vamos deixar essa reflexão, essa questão para a gente pesquisar, para a gente correr atrás de informação. Que eu acho que a gente está com ideias, e eu acho que é complicado a gente estar com uma gravação e a gente não ter essa outra percepção, que é o que eu acredito, porque alguém que vai ouvir
pode falar, poxa, esse pessoal está discutindo algo, onde que eles buscaram isso? Você falou com base na informação que o nosso mentor trouxe, uma pessoa que a Sim, gente acredita, que a gente confia, porém, né, tem certas questões que eu ainda não consegui conceber. Eu não estou falando que ele está... o André, mas a questão é a seguinte, no encontro passado já foi falado isso pela Mas eu Eliseba, acho que de novo, foi afirmado hoje, então, assim, vamos deixar a é cargo de quem estiver ouvindo Uhum. Beleza, mas eu achei importante, porque se alguém ouvir só essa gravação, eu acho que isso é importante para Beleza, não ficar como sendo uma verdade absoluta. Só por isso que eu falei, beleza, mas não vou me beleza, mandar. tá bom. Então, vamos continuar aqui, então. Então, ele está falando que a condição angelical nos aguarda. Aí fala assim, a palengênese, que significa, na filosofia e religião, refere-se à reencarnação, ou seja, retorno à vida após a morte, ou ainda a ideia de renascimento e recriação em vários contextos, exemplifica a lei da evolução. Então, a gente pode explicar a lei de evolução pela reencarnação, ela fica muito mais lógica, né? E aí fala, documentada no plano das formas mais grosseiras por Darwin, ou seja, o Darwin começou a primeira movimento da lei da evolução das espécies, é lógico que ele não levou em consideração algumas outras coisas, mas até onde ele foi, ele pensou, onde ele estudou, né, ele entendeu que existia uma evolução, né, no campo material, né. Aí ele vai falar assim, ó, e no campo da manifestação do espírito, ou seja, a lei da evolução, ela vai tanto no plano físico, na evolução das espécies, quanto na manifestação do espírito, ou seja, a evolução é uma coisa que acontece tanto no plano material quanto no plano físico, né? Uma coisa ajuda a outra no sentido, né? Da mesma forma, por exemplo, a gente vê que o nosso corpo é formado por seres, né, átomos, moléculas e por aí vai, que são outros seres que estão em um outro estágio evolutivo, mas estão configurados e unidos para nos ajudar na nossa evolução do nosso espírito aqui, né? Ou seja, é tudo ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que a gente ajuda a espiritualizar esses seres que estão sendo formados para fazer esse corpo, né? A gente também, eles ajudam a gente ajuda eles. Ou seja, é uma perfeição, se a gente for analisar, né? Milimetricamente perfeito. Como a obra da evolução é hercúlea, necessário é dividir em etapas progressivas, em que passaremos de estágio em estágio, carregando conosco as conquistas precedentes do nosso esforço. Então, pensa, para a gente chegar do átomo ao anjo, né? Aí é cada um de acordo com o nível de esforço, entendimento e consciência, vai fazer esse percurso, né, de um tempo no outro, ou seja, vai demorar mais, vai demorar menos. Dizem que Jesus demorou menos, porque ele fez as escolhas melhores, ele teve mais discernimento não teve esse processo de, como é que fala? De degredo, por exemplo, ele nunca passou por esse tipo de voltar e recapitular várias coisas, ele foi mais assertivo, vamos dizer assim, né? Então, o estágio dele, eu não sei quanto durou, nós não vamos saber nunca, mas imagino que para nós, normais aqui, seres mortais e imortais, mortais no campo físico e imortais, que a gente não tem nenhuma estrela na Terra, a gente vai demorar muito, muito, muito tempo mesmo aí, né? Então, e o que a gente vai carregar são as conquistas de uma encarnação para outra, a gente vai levar conosco aquilo que a gente conquistou. Então, se o ser tem uma conquista muito elevada no campo da filosofia, ou no campo da matemática, ou no campo da ciência, da biologia, que seja, da arte, da música, né? Não interessa qual grau. Essa conquista ele vai levar com ele. Por questões de necessidade reencarnatória, pode ser que aquilo seja disponibilizado, né, logo de início, por exemplo, você vê crianças logo de cara apresentando amostras de genialidade, ou ela pode ser simplesmente assim, não, vamos abafar isso aqui por enquanto, para ele trabalhar outra coisa, deixa ele aprender coisas novas agora, que ele não teve contato ainda. Essa parte ele já trabalhou bastante, deixa começar outra coisa do zero. Então,
dependendo da reencarnação, dependendo da necessidade, vai ser, como diz, guardado ou não, mas a conquista está lá, não vai perder. Né? Experimentamos a riqueza, a pobreza, a ignorância, a cultura, em diversas épocas, civilizações, povos, raças, classes sociais e profissões, arcando com os bons e com os maus frutos das nossas escolhas. Ou seja, em várias encarnações, a gente vai ser exposto, né, a culturas diferentes, a situações diferentes, a civilizações diferentes, a raças diferentes, classes sociais diferentes, profissões, e dentro dessas variáveis, a gente vai tomar decisões boas ou ruins, e isso vai refletir na próxima reencarnação, quando eu retornar ao aprendizado. É lógico que a gente tem um passado tão absurdamente, como diz, eu falo de um outro livro lá do André, ele fala uma pirâmide de erros, né? Comparar o que é a nossa luzinha hoje comparada a uma pirâmide de sombras que a gente já carrega, né? Não tem como a gente fazer isso tudo de uma reencarnação para outra, resolver todas as questões, não tem como. Então, isso vai sendo pulverizado ao longo das reencarnações, e à medida que a gente vai tendo condições de lidar com aquilo, como eles falam, né? Deus não dá um frio maior que o cobertor, nem um peso maior que o ovo consegue carregar. Então, a gente vai sendo exposto a situações e a demandas e desafios que a gente dá conta, né? E aí é bom lembrar que a gente dá conta, a gente às vezes não faz porque a gente tem medo. Ter medo é diferente de dar conta, de não dar conta, aliás. Então, assim, muitas das vezes a gente, por medo, a gente não faz, deixa de fazer, se acovarda. Mas que a gente tem todas as ferramentas, todas as condições de superar qualquer desafio que é colocado para a gente tem. A gente tem que se esforçar mais. Alguém quer comentar alguma coisa? Sim. Por enquanto, tranquilo. Beleza. Então, continuando. A saúde e doenças serão, obviamente, incluídas no rol dessas conquistas boas ou más, segundo o direcionamento da vontade, ou seja, força criadora. Qual que é a nossa vontade de superar ou de vencer as nossas más tendências, né, e em cada reencarnação? Cada atitude ficará estampada na delicada tessitura do perispírito, que nos assinala a marcha desde o instante primordial da criação, constituindo ele o elemento identificador do espírito na vida universal, tal qual ocorre como CPF de cidadão comum na vida ordinária. Ou seja, tudo que foi registrado no meu perispírito, no meu espírito e no meu perispírito, vai demonstrar o grau de evolução que eu estou. Tudo vai mostrar o que eu preciso ainda trabalhar e aquilo que eu já conquistei, né? Então, assim, não tem como esconder nada no plano espiritual nesse sentido. Mas ele vai ser o perispírito nosso vai ser um termômetro dizendo que situação eu estou, né? Esses arquivos revestem-se de alta complexidade por regular o funcionamento da vida moral. As propriedades do perispírito encontram-se explicadas as bases desse mecanismo, né? Então, a minha vida moral está estampada no meu perispírito, ou seja, se eu estou com alguma mancha, porque tem alguma coisa ali, alguma questão que não foi trabalhada ou que ainda está pendente de resolver, né? A lei de causa e efeito permeará cada passo dessa trajetória, na qual somos os artífices de nossa desdita ou felicidade, construindo com os próprios recursos os elementos promotores de saúde e doença. Ou seja, a gente vem estudando já tem um tempo sobre a questão de como que as nossas emoções e a nossa maneira de pensar, a nossa conduta, ela reflete diretamente na nossa saúde e doença. Ou seja, o espírito tem uma demanda ali de imperfeição, de conduta, de forma de pensar, que ela vai marcar esse perispírito de alguma forma, né? Pelas atitudes que eu já tomei em outras encarnações, pela maneira que eu penso, pela maneira que eu sinto, e aí isso vai causar ou não doença ou saúde, né? Ou seja, eu vou ter uma condição, essa doença, não existe doença, vai ser enfermidade, é a palavra certa é enfermidade, aqui é o Vitor corrigindo a gente. Eu vou ter condições de ter saúde, ou eu vou ter enfermidade, se eu não trabalhar direito essas tendências que eu tenho, essas imperfeições que eu já, como disse, conquistei ao longo Fora a questão que, nesse caso, nesse estágio, como
hominal, eu já tenho a culpa e o remorso. E realmente a culpa e o remorso, elas têm uma preponderância enorme na questão da saúde e doença, né? Percebemos, então, a importância que assume a atitude mental de cada um, bem como o real sentido da palavra mérito, quando cogitamos de qualquer processo terapêutico visando a cura. Ou seja, a cura para todos os males está em mim, na minha renovação de atitudes, na minha renovação de sentimentos, minha forma de agir. Então, enquanto eu permanecer com uma atitude mesquinha, com uma atitude do mal, eu ainda vou ser visitado pela enfermidade. A partir do momento que eu estiver superado qualquer tipo de defeito meu, vamos dizer assim, de má inclinação, eu já adquiri o mérito de equilibrar minha saúde nesse sentido. Ou seja, a terapêutica a da cura é minha, ou seja, eu que consigo ou não me transformar e melhorar a minha saúde. Então, está diretamente ligado ao meu grau de adiantamento, de consciência e de libertação das minhas más inclinações, dos meus defeitos, dos meus vícios. Enfim, a reencarnação vem nos consolar com a ideia de que não há sofrimentos injustos sem propósito e muito menos intermináveis. Olha que bacana. Primeiro, que não existe injustiça, né? O que eu sofro hoje é consequência de uma decisão, um ato meu antigo, de outra encarnação, e que agora eu estou sofrendo na pele aquilo que eu fiz alguém sofrer, ou várias pessoas sofrerem, né? E tem um propósito, que é nos educar, né? A dor de hoje, ela me educa para o futuro, né? E à medida que eu vou me educando para esse futuro, para não tomar mais péssimas decisões, não causar mal mais a ninguém e trabalhar mais no bem, né? As minhas penas, as minhas dores vão amenizando, diminuindo, ou seja, não são intermináveis, a gente não está eternamente condenado a sofrer, porque já tem um passado delituoso, né? A gente já media o famoso o amor cobre multidão de pecados. Então, é uma esperança para a gente e um alerta para, tipo assim, qual é a minha conduta hoje? Eu estou preparando a próxima encarnação de forma devida? Eu estou, como diz, melhorando o que seria a próxima encarnação ou estou piorando? Eu estou causando mais problema, estou causando mais dificuldade, mais entrave na minha evolução. É uma coisa que a gente tem que parar e refletir. Demonstra que em tudo podemos encontrar a lei de justiça expressa na lei de causa e efeito. Mas, sobretudo, vem o nosso auxílio quando nos demonstra que a misericórdia divina funciona incondicional e ininterruptamente, abrandando-nos as dores e renovando-nos a oportunidade de seu erguimento. Ou seja, à medida que eu trabalho mais no bem, mais eu me renovo, mais eu tenho condições de me soerguer. Ou seja, eu vou fazer isso. Não é Deus que vai me tirar do buraco. Eu tenho que me tirar desse buraco. Eu que tenho que, através da minha renovação de atitudes, me soerguer. A espiritualidade vai estar sempre disposta a ajudar naquilo que a gente precisar, mas ela não vai caminhar por nós e mostrar o que a gente tem que fazer, o que a gente mesmo tem que fazer. Então, esse soerguimento é uma responsabilidade de cada um. Amplia os horizontes estreitos daqueles que creem em uma única vida, na fatalidade da morte, na inexorabilidade de um destino cruel para os que sofrem sem um objetivo ulterior à existência física. Ou seja, qual que seria a justiça se a gente tivesse uma vida só, todas as pessoas nascem de formas diferentes, ou seja, uns nascem miseráveis, com doenças, às vezes aleijados, idiotas, idiota no sentido de idiotia, tá, gente? De dificuldade mental. Outros nascem belos, perfeitos, com muita saúde, com muito recurso. Cara, isso seria justiça? Então, no final dessa vida, você vai ser julgado pelo que você fez, mas o início dela não foi igual para todo mundo. Então, por que vai ser julgada no final dessa vida? Então, aí não vai para uma danação eterna, ou seja, nada justifica uma danação eterna tão absurda, e nem uma ociosidade, né, um prêmio por uma coisa que a pessoa às vezes nem tem média. Ela nasceu com saúde, bela, com recursos financeiros. Ela não teve muita, como diz, desafio na vida. O que ela teve? Ela teve que existir, respirar, trocar, respirar oxigênio e exalar gás carbônico. E aí? Qual que é a justiça se eu for julgado na mesma condição do meu amigo ali, do vizinho, de uma pessoa que morou
num casebre pobre, que não tinha o que comer, que não tinha condição de estudar, que não tem sentido uma coisa dessa. Então, é só para parar para pensar um pouquinho que a gente não tem como a gente pensar que a vida seria justa se não fosse a reencarnação. Então, ela dá a real dimensão de nosso sofrimento, do valor relativo do corpo e da matéria, e descortinando-nos um mundo novo e imperecível, onde nossos esforços serão recompensados. Lembrando, tanto o sofrimento como a matéria são passageiras, né? Ou seja, a gente não pode achar que vai ficar aqui eternamente, nem que o corpo é o final, como diz, de tudo, né? Tipo, a gente tem que segurar esse corpo até a matéria, ficar na matéria, agarrada à matéria, porque ela é a única coisa que a gente tem. Não é assim, né? Tem um mundo novo, imperecível, onde nossos esforços serão recompensados. Ou seja, tudo que foi feito, vivido e sentido enquanto estamos reencarnados vai refletir na eternidade, vamos dizer, vai refletir no plano futuro, né, no plano espiritual, onde a gente vai ver que todo esse aprendizado nos catapultou, né, com a evolução. Há os que não veem nisso mais do que histórias e pontos de carochinha a consolar as mentes frágeis e impressionáveis. Deixaremos a eles a sorte da própria experiência, como inexoravelmente também serão arrebatados pela realidade do além-secreto. Aos que estão convencidos dessa nova realidade, o nosso convite para continuarmos nossa análise com um resumo da visão espírita de saúde. Gente, quantas vezes eu tive diálogo com espíritos em reunião mediúnica, que eles acreditavam que tinha a porta do céu, que tinha céu e inferno, ou eram ateus, né? E aí você vê que chega lá, não tem como. Vai falar o quê? Contra fatos não há argumento. Então, ele está vivenciando uma vida no plano espiritual, onde ele não estava preparado, não tinha nenhuma informação, porque não procurou por ela, não se interessou por aquilo, ou então se achou acima disso, né? Como se esses assuntos fossem coisas de gente muito ignorante, muito, como diz, medíocre, e ali, no orgulho deles, eles vão quebrando, né? Como diz, o orgulho deles, como diz, passo a passo, porque eles vão vendo que não era nada daquilo que eles esperavam, e aí a gente começa a argumentação, e aí eles, como diz, começam a ficar mais abertos a entender que tem muito mais, muito além do que eles estavam acreditando que era, ou se deixaram iludir por aquilo, né? Então, é isso. Vai chegar uma hora que a verdade vai cair no colo de todo mundo, né? Então, não tem como a gente ficar brigando com ninguém no sentido de fulano precisa entender isso, entender aquilo. Vai entender de um jeito ou de outro. Não precisa ficar querendo convencer, fazer proselitismo e querer que todo mundo acredite nas mesmas coisas que a gente não. Fatalmente, em algum momento, todo mundo vai ser sensibilizado para a coisa. É isso. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer comentar? Essa terminou, Aline? Terminou. O Edésio quer falar alguma coisa, né, Edésio? Sim. Aline, eu tenho minhas dúvidas em relação à reencarnação. Fala que sempre foi a melhor nossa. Mas a gente vê tanta coisa ruim, mas tanta desgraça, como diz, eu fico, às vezes, pensando, regressão, como é que é? É porque a gente fala assim, é melhor por quê? Porque hoje, no presente atual, você adquiriu mais conhecimento do que ontem. Então, na reencarnação passada, você tinha até um nível de conhecimento. Hoje, você já tem mais do que antigamente. Então, é melhor por causa disso, porque você já está, mesmo que não seja um mar de rosas, mesmo que não seja facilidade, e facilidade, gente, não vai ter. Esse não é o propósito da vida, que a gente viva em brancas nuvens, não é a ideia. A ideia é que o desafio, a dor, nos impulsione para a evolução. Mas significa que, em relação ao meu passado, essa reencarnação, eu estou mais consciente, tenho mais conhecimento, já tenho mais aprendizado do que a anterior. Então, hoje estou melhor, com certeza, do que a realidade anterior, a reencarnação anterior. Não é no sentido de melhor, porque está tudo muito lindo, cor-de-rosa. Não é isso. Não é nesse sentido. Tá, a questão que eu falo aí também é a questão de esses assassinatos em série, em tudo. Isso vale,
claro que vale para todo mundo. A dificuldade que eu tenho é justamente essa de entender como é que a pessoa tão ruim desse jeito, será que ela, né, ela tem oportunidade, né? Ela tem oportunidade de melhorar, de esclarecer, mas as pessoas parecem que são, em outras palavras, tapadas. Para eles não tem, o que parece que está em dor. Cada um está num grau evolutivo, não tem dois seres com um grau evolutivo idêntico, né? Então, nós aqui na Terra estamos convivendo com pessoas do tipo Chico Xavier, Madeira de Calcutá, Divaldo Franco, e ao mesmo tempo estamos lidando com psicopatas que estão no mundo do crime, né? Mas se a gente não tivesse esse contato com pessoas que são referências do bem, a gente não teria nenhuma referência, a gente não pararia nem para pensar. Mas sempre tem alguém na família desse psicopata que vai conversar alguma coisa com ele, uma mãe, um tio, uma avó, que ele respeita, que ele tem o mínimo de consideração, falar alguma coisa, e ele vai se sensibilizar para a coisa. Vai se sensibilizar para assim, pode não mudar totalmente a atitude, mas aquela sementinha foi plantada na mente da pessoa, e no futuro a gente não sabe quando, e não tem que ficar policiando a vida de ninguém, essa semente vai germinar e vai dar frutos, entendeu? Então, assim, não tem como a gente falar que, às vezes, um psicopata assassino que matou 10 pessoas, que ele está melhor que outra, às vezes ele está melhor que outra encarnação, que ele matou 500. Isso é melhor do que antes. É o melhor dentro da proporção de cada um, né? Não é uma questão fechada, todo mundo tem que estar igual na mesma categoria para falar que está bem, não, entendeu? E tem que lembrar também, Aline, tem que lembrar também que as leis divinas é um conjunto de leis, né? Além da lei da encarnação, você tem, como foi discutido aqui agora, a questão da lei de causa e efeito. Né? Então, depois eles estão praticando o mal, eles estão plantando uma sementinha do mal que eles vão colher no futuro. Exatamente. E lá na frente eles vão sentir dor, né? Eles vão ter dor. Algum tipo de dor eles vão ter. Exatamente. A dor vai visitar, com certeza a dor vai visitar. E às vezes pode ser encaminhado para um decreto, pode ser encaminhado para um planeta primitivo, e a dor vai visitar mais contundente ainda, mas não tem, como é que fala? Não tem viagem perdida na criação de Deus, não. Tudo serve para a evolução, porque tudo como é que fala? Aprendizado, de um jeito ou de outro. O que a Rosana falou, né? Que o diamante no lobo continua sendo diamante. Pois é. E é isso. Nós estamos melhores do que ontem e, tipo assim, é lógico que em estágios diferentes, né, gente? Não tem, igual eu falei, não tem ninguém, mesmo no nosso grupo de espírita, por exemplo, você vai ver pessoas que estão iniciando ali nos primeiros contatos com o espiritismo, mas já estão querendo melhorar, outras que já estão há muito tempo, já ralaram, já, como diz, já sofreram tanto que o diabo amassou, dentro da mediunidade, inclusive, através da mediunidade, já sofreu, já penou, e ainda vai aprender mais, já amaciou o coração, já melhorou muito. Então, assim, nós estamos aí para ajudar uns aos outros, né? E principalmente para evoluir, a gente mesmo evoluir individualmente. Que a gente evoluindo individualmente, a gente ajuda quem está em volta a evoluir também. Você, por exemplo, Edé, antes de entrar lá no Maria Francisca, você era um, hoje eu tenho certeza que você é outra. Na quarta-feira mesmo você falou que estava salvando as baratinhas, salvando as formigas, já melhorou aí, ó. O ângulo realmente mudou muito. Mas às vezes a gente mesmo não tem noção. Essa melhora para a gente, eu falei, nossa, preciso melhorar muito, mas às vezes eu sinto sem capacidade assim, de anotar a melhora. Vocês talvez tá notando, mas assim, eu ainda fico... É porque ele é tão gradativo, Edésio, é tão gradativo que realmente a gente tem dificuldade de ver essa melhora, mas é gradativo e a gente está melhorando sim. Mesmo que seja quase que imperceptível, a gente está. E o importante é continuar melhorando, mesmo que seja imperceptivelmente, mas é continuar melhorando, nunca parar, não estacionar. É isso. Né? É isso aí. Aline, mais alguma dúvida, Décio? Não, eu não tenho dúvida nenhuma, não. Mas a minha dúvida agora é só a questão de quem vai fazer o próximo capítulo, eu acho que deixar marcado. Aí é o seguinte, no próximo domingo, acho que é Dia das Mães, eu queria ver se
se pula esse domingo, né? Vamos Vai. pular o domingo, gente, porque até dá tempo de quem está fazendo, vai fazer o estudo ter mais tempo também, né? É. Deixa eu ver quem é que estava programado para fazer. Eu acho que era a Andréia, não era não, Andréia? Deixa eu ver aqui. Deixa eu olhar aqui na conversa. É visão da saúde, da espírita da saúde. Era o seu, André? É, né? A visão espírita da saúde. É André. Então, André que é a próxima. Aí, André, sem ser nesse, no outro, tá? Beleza. Nós vamos falar o Dia das Mães, tá bom? Aí você vai ter Combinado. tempo também de preparar o estudo com tranquilidade. Bom? Willi, que você faz a prece final para gente? Assim. Encerrar? Obrigada, gente. Então, vamos todos relaxar, soltar os ombros, agradecer ao nosso Mestre Jesus a oportunidade, né, da gente estar reunido aqui em nome dele, para mais esse estudo, e que ele possa ser essa semente plantada em nosso coração, para germinar bons frutos no futuro, e que possamos colher e dividir esses frutos com o nosso próximo. É o fruto do amor, né? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai de todos os males. Que assim seja. Isso aí, turma. Gente, ô Willi, esse link que você me passou é o mesmo da reunião Não, da... não, o da reunião, a próxima já está lá tá no grupo. Ah, tá bom. Então, beleza. A gente se vê lá Somente então, gente. Até já. Até já. Obrigada, viu? Abraço, tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau, Zana.